Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Boa tarde para quem ela está boa, porque ela não está boa, não vai mudar, não vai deixar de ficar ruim para ficar boa só porque eu estou desejando, mas eu desejo mesmo assim porque eu acho que é educado e eu, irritado deste jeito, sou o Thiago Pavinato de sempre e começo desta maneira, com o pé na porta, reclamando baixinho, o Linha de Frente desta quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Hoje, os nossos convidados são, e eles já estavam discutindo aqui, né? Tava na regressiva e eles não paravam de discutir um com o outro. Fernando Capês, do meu lado direito, e do meu lado esquerdo, Felipe Monteiro, Deise Chocari, seja bem-vinda. Meu querido amigo Nelson Kobayashi também. Nós seremos a sua companhia até às 16 horas, né? Você também, você não vai embora não. Não, vou ficar aqui. E vocês briguem pouco hoje, hein? Mesmo que ele me irrite, eu vou continuar aqui até o fim, pode deixar. Ele me irrita. Eu estou com um papel de professor Helena hoje aqui. Pois é. Bom, vamos ver aonde chegaremos. A Polícia Federal, meus queridos, prendeu hoje o Walter Delgatti Neto, que é aquele hacker da Vaza Jato, ele hackeou as mensagens do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, né, e integrantes outros da Operação Lava Jato. A operação que prendeu este hacker ainda faz buscas e apreensões em endereços ligados à deputada federal Carla Zambelli de São Paulo, lá no Distrito Federal. Os dois são os principais alvos da ação que investiga a suposta invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e inserção de dados falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Esses delitos teriam acontecido entre 4 e 6 de janeiro, quando foram inseridos no sistema do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, 11 alvarás de soltura de presos por motivos diversos, além de um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista coletiva, a deputada Carla Zambelli se defendeu. Abro aspas. Eu pagaria R$3.000 para me arriscar desta forma, para fazer uma brincadeira de mau gosto? Eu acho que não participaria de uma piada de mau gosto com o Alexandre de Moraes. Eu sei o que pode acontecer com um deputado que brinca com ministros do Supremo Tribunal Federal. Haja visto o nosso amigo Daniel Silveira, que está preso em Bangu, fecho aspas. E ainda segundo o portal Metrópolis, dirigentes do PL consideram uma possível cassação de Carla Zambelli por conta das suas muitas polêmicas, mas não acreditam na prisão da parlamentar. Deise Chocari, veja que eles estão pensando na cassação, eles, os colegas de partido, não é nem a oposição. A que ponto chegou Carla Zambelli e a que ponto ela poderá chegar se ninguém segurar esta deputada? Oi, Pavinato, boa tarde a todos os colegas aqui da mesa. Quando eu olho só a história da Carla Zambelli e também do Marcos Duval, eu não sei se vocês lembram ali em 2006, quando teve a máfia dos aloprados, que foi aquele grupo de parlamentares do PT que tinham R$2 milhões para comprar documentos que ligavam o então candidato ao governo de São Paulo, José Serra, a máfia das ambulâncias, né? Aquela quadrilha que desviava recursos públicos para comprar ambulâncias, né? Então, a máfia dos aloprados, né? Eu vejo a Carla Zambelli e o Marcos Duval mais ou menos como isso. E a Carla Zambelli, ela tem conseguido a proeza de ficar completamente isolada no cenário político, né? Ela é uma parlamentar que teve uma expressão muito elevada, mas nem os bolsonaristas estão do lado dela, a esquerda muito menos, ela consegue se isolar. Eu vi que agora o Valdemar Costa Neto, numa atitude muito pragmática, porque o Valdemar ele não desperdiça voto, mas ele falou que era um absurdo o que estava acontecendo com a Carla, mas já de olho na quantidade de votos que ela tem. Mas eu acho que a Carla não sobrevive nem até o final desse ano. Assim, é tanta atrapalhada, ela e o Marcos Duval, eles acabam fazendo tanta atrapalhada que acabam conseguindo se isolar num cenário que deveria apoiá-los, né? No caso, ela deveria ser apoiada pela extrema-direita pela quantidade de votos, mas não consegue, porque é atrapalhada demais, não se encaixa no jogo político, né? Você acha, Capês, que se o Didi ligasse para o Dedé, eles poderiam ligar para Carla Zambelli e formar um programa de comédia na televisão? E se chamasse ainda do além o Mussum e o Zacarias, virava uma quadrilha ou bando. Olha, a questão é a seguinte. Primeiro... Não fale mal. O que Didi Dedé tem a ver de quadrilha? Eu estou falando dos trapalhões.
Dos Trapalhões. Aí se fosse fazer o SWAT, o Trapalhões chamava o Marcos Duval. Né? Exatamente. Exato. Esses Trapalhões... Aliás, um beijo enorme para o Dedé Santana, que nos acompanha. Exatamente. E lembrando ao Dedé Santana que em 1967 chamava Os Insociáveis, muito antes de virar Os Trapalhões. Muito bem. Então já acompanho há muito tempo. Acho que você não era nascido quando passava Os Insociáveis. A questão aqui, basicamente, é a seguinte. Na Tupi? Na Tupi ou na Excelsior? Passava na Tupi. Passava na Tupi primeiro. Explica o que é Tupi para quem está assistindo. Tupi era o canal 4 da TV aberta, que já, infelizmente a Tupi faliu. Teve a novela Mulheres de Areia, excelente, com a Eva Vilma e o Carlos Zara, eu vi em 73. Vi no livro de história. E foi Os Insociáveis, fazia um maior sucesso. Em 76 eles foram para Globo com Os Trapalhões. Olha, sensacional. Capês Cultura. É cultura televisiva. Exatamente. Um abraço aí ao Dedé e ao Didi, que estão vivos. Muito bem. Bom, a questão da Carla Zambelli. Primeiro, vamos falar dos aspectos penais. Eu acho importante para quem está nos ouvindo e assistindo ter uma noção do que significa isso. O crime do qual ela está sendo investigada, ainda não está sendo acusada, é o crime de invasão de dispositivo informático. É um crime que recentemente foi implantado na nossa legislação, em 2021. A pena, porque se trata de informações sigilosas, pode chegar de 2 a 5 anos de reclusão. Então, um crime de médio porte ofensivo. Portanto, pode chegar a 5 anos de reclusão. E se, porventura, chegar a dados que foram perseguidos do presidente da República ou do presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, pode chegar com a pena ainda aumentada em 1/3. Então é um crime grave, principalmente se ele ocorreu mais de uma vez. Ou seja, se o hacker tentou acionar mais de uma vez esses dados. Então, sob o ponto de vista do direito material, do direito penal, é uma acusação grave que pesa sobre ela. Prisão. Nenhum deputado federal, desde a diplomação, pode ser preso, salvo flagrante delito, só se for flagrante de crime inafiançável. O crime é inafiançável? Não, cabe fiança. Além do mais, ela não está presa em flagrante delito. Então, não acredito que caiba qualquer tipo de prisão contra ela. Mas hoje foi deflagrada uma busca e apreensão. Por quê? Porque o hacker, esse hacker aqui, esqueci, Walter Delgatti Neto, ele faz uma espécie de uma delação. Não sei se ele negociou uma delação, mas ele faz uma imputação a ela. Ele diz que foi contratado para hackear os dados pessoais do ministro Alexandre de Moraes e hackear também dados do TSE, inclusive do CNJ. E mais ainda, para transformar mandados de prisão em alvará de soltura. Veja, isso é uma coisa gravíssima. Se ele fez isso, ele mesmo já está pegando uma pena aí de mais de 20 anos tranquilamente. Agora, no desespero, ele imputa a ela. O que pode alcançá-la? Primeiro, ela foi extremamente imprudente ao chamar um hacker como esse, um delinquente digital, para trabalhar no gabinete dela. Só aí já uma enorme imprudência. Segundo, não se sabe o que ela pediu para contratar. Sabe-se que ela levou esse hacker para conversar com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Então, as palavras do hacker em si não valem como prova contra ela. Tem o mesmo valor de uma colaboração premiada, mas valem como uma informação, um caminho, Nelsinho, um caminho para que a polícia vá procurar elementos de prova. E onde estão esses elementos de prova? Provavelmente nos computadores da Carla, pessoais, os computadores da Câmara dos Deputados e, eventualmente, em dados de WhatsApp dele com troca de mensagens com ela. Esse é um típico caso em que a prova pericial será fundamental. Ah, mas tem prova de que eles se encontraram no quilômetro 72 da Bandeirantes, tem prova de que foram até o gabinete do presidente da República, então Jair Bolsonaro. Isso prova apenas que houve encontros, mas não se sabe o que foi falado nesses encontros. Não é uma prova suficiente isso para lastrear uma condenação. A prova virá desses dados informáticos que foram objeto de busca e apreensão. E me parece que o Valdemar da Costa Neto tenha que ser intimado. Ele vai ter que dizer. A Carla Zambelli levou o hacker até a sua presença para falar o quê? E o presidente Bolsonaro também terá que dizer.
Mas me parece que esse não é um caso em que as provas surgirão de provas testemunhais, que segundo o direito processual penal é só uma fórmula jurídica, é a prostituta das provas. Ela vale muito pouco porque as pessoas mentem. Então é uma prova, uma investigação que vai ser de acordo com a prova pericial. Eu tive acesso à defesa da Carla Zambelli, certo. As informações que me foram passadas, agora vamos ver como que ela está tranquila, que não vão encontrar nada nos aparelhos que foram que serão periciados e foram apreendidos. Vamos ver. Hoje esse é o quadro. Eu só lamento, e a Deise colocou isso com muita felicidade, aliás, como sempre, essa palhaçada de Daniel Silveira, de Marcos Duval, essas presepadas, operações Tabajara, vamos reunir, isso parece coisa de pré-primário, para te falar a verdade, de uma infantilidade, e me permite usar uma expressão mais dura, de uma imbecilidade atroz. Então é despreparo total, independentemente disso. E é uma política bem votada, Nelson, bem votada, porque você pega o conjunto da obra, né, você começa a ver, como é que pode uma pessoa ser tão bem votada? O episódio da arma na véspera do segundo turno, né, é uma coisa patética aquela cena. E agora essas ilegalidades com um hacker da Vaza Jato. Porque há que se lembrar que a Carla Zambelli, ela era uma lavajatista, né? Sempre foi uma lavajatista. Sim. Então ela teria tudo para odiar quem fez isso com a Lava Jato, porque a Lava Jato começou a desmontar a partir da Vaza Jato. Como é que ela teve esse approach com ele? Como é? Porque ela é uma lavajatista. Aliás, se ela fosse uma lavajatista de verdade, a última pessoa a quem esse hacker iria procurar seria ela, porque ela seria um alvo dele. Seria um alvo. Então já é estranho esse primeiro ponto. Como é que ela, uma lavajatista, se encontra, né? Como é que eles se cruzam na vida? Segundo, de onde partiu a ideia estúpida desta enormidade de contratar essas brincadeiras de moleque? Porque inserir dado falso, coisa de moleque. Parabéns. É passar trote. Uma deputada ganha 40 mil por mês, tem 13º, 14º, férias. Tem um monte de assessor, tem um monte de auxílio para passar trote no CNJ. E depois também tem que, além da cena do revólver, que ajudou, né, a diminuir a credencial do candidato Jair Bolsonaro na segunda eleição, o Walter Delgatti, ele falou para a Polícia Federal que a Carla Zambelli o levou até o Palácio do Planalto, como mencionou o Capês, para se reunir com o então presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o relacionamento dela vem de antes desses serviços nos primeiros dias de janeiro, pelos quais ele teria recebido 13,5 mil vindos de assessores, depositado ainda, né? Depositado. O assessor dele. Não, é sensacional. E aí ele diz para a PF que ele se reuniu com o Bolsonaro, a Carla Zambelli o levou até o Palácio. Nossa. Levou até o Palácio. Aí eu pergunto mais uma vez, um hacker da Vaza Jato, e o Bolsonaro também era um entusiasta da Lava Jato num primeiro momento. Ele chegou a bater continência para o Moro. Né? Bem antes de tudo que aconteceu, ele não era presidente, ele era deputado federal. Então ele foi lá, ele diz que ninguém confirma, é o depoimento dele, não é nem testemunha, é depoimento, né? Preso, ele é indiciado, então o réu tem direito de mentir, ele pode falar o que quiser, pode falar que até o Papa Francisco estava no canto de cócoras da sala, mas ele falou que o Bolsonaro falou assim: olha, se você tiver o código-fonte, você consegue invadir a urna? Aí ele falou, olha, não tem como ter o código-fonte. Aí eu falei, e acabou a conversa. Tipo assim, ele relata que a Carla Zambelli levou ele para o palácio, ele ouviu a pergunta e foi embora, porque não dava. Esdrúxulo, é tudo muito esdrúxulo. Mas, é claro, agora, se a Carla Zambelli, ela estragou a direita com a cena do revólver, agora ela deu um tiro com esse revólver. Ah, já? Ela deu tiro de misericórdia.
Nelson, misericórdia dela. Uma informação que pode ajudar no seu comentário. Ó o professor Capês, ó. Vamos lá. É uma informação objetiva. Já existem laudos psiquiátricos apontando que se trata de uma pessoa desequilibrada. A Carla. Então, não, o Walter. hacker, bem colocado. Obrigado pela colocação. O hacker. Mas ele é desequilibrado a ponto de não saber o que é certo e o que é errado? Então, não, a ponto de mentir. O laudo psiquiátrico pode tirar dele a credibilidade quanto à seriedade. Você teve acesso ao laudo? A defesa diz que foram juntados laudos psiquiátricos já anexados à investigação e que mostram que ele é uma pessoa desequilibrada. Então, mas não estava na defesa o laudo? Não, agora é uma guerra de Jedi também. O lado da força a fala dele. Vader. Se eu estivesse no comando da investigação, eu estaria totalmente focado na prova pericial. Essa que é inequívoca. Essa prova de diz que disse é fácil dizer, porque pode chegar o Valdemar da Costa Neto, o presidente Bolsonaro, a Carla. Não, esse cara é louco. Encontrei com ele nesse dia tal, também trouxe. Não, o presidente conversou com ele, no PL também conversamos, mas não foi dito nada disso. Aí, então, é preciso saber. Mas ele começar a fazer o percurso das mensagens que foram trocadas de WhatsApp, de e-mail, o que ele chegou efetivamente a invadir. Sim. Foi nesse sentido, Celso. Sim, pois é. Primeiro, boa tarde, Pavinato. Boa tarde, boa tarde. Tá muito boa, não, mas boa tarde. Não, vai ficar cada vez melhor. Eu tô meio irritado. Cada vez melhor. Mas veja só, a gente precisa se lembrar, o Walter, quando ele divulgou aquelas conversas todas da Operação Lava Jato, do juiz com o promotor e que revelaram ali uma certa parcialidade do juiz, então o juiz Sérgio Moro, ele se notabilizou nacionalmente como alguém que tinha muita expertise nessa atividade que é criminosa, que é a de hacker, de invadir. E nestes casos que estão sendo investigados agora, há ainda mais gravidade do que naquela ocasião. Porque na ocasião, o que foi invadido foi a privacidade das pessoas, a intimidade, as conversas privadas, foi o bem que ele atingiu. Neste caso, nós estamos falando de inclusão e de retirada, de alteração em dados da Justiça, em dados do Conselho Nacional de Justiça, inclusive, e que ofendem, inclusive, a ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é perigoso. E aí eu preciso falar, quando ele se notabiliza, Pavinato, naquela ocasião, é claro que isso instiga a muita gente de se beneficiar da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua habilidade, como, no caso, se beneficiou o presidente Lula e muitos outros que tiveram anulações da Operação Lava Jato em razão da sua invasão em computadores. A Carla Zambelli conseguiu agora anulação da carreira, né? Pois é, mas daí a gente precisa se lembrar de uma coisa também. A relação política da Carla Zambelli com o PL. O PL mesmo já admite uma possível cassação. Eu acredito que o próprio PL queira a cassação para que ela não ocupe uma vaga, uma cadeira do PL na Câmara dos Deputados. Desde aquele ato aqui, perto da Avenida Paulista, dela com a arma em punho, na véspera da eleição, e uma eleição tão disputada, acirrada, e que certamente aquele ato contribuiu negativamente para o presidente, ex-presidente Bolsonaro, acredito que ali já houve uma quebra irrevogável da confiança. Não, uma pessoa que do partido um xingamento com arma, poxa. Houve uma quebra de confiança do partido com a deputada e, independente dos votos que ela teve, o prejuízo foi muito maior, o saldo foi muito negativo em relação àquele ato. Então é interessante para o próprio partido que ela perca a sua vaga, até porque se ela for cassada, a vaga fica para o próprio partido em regra. Então é interessante isso. Só que a gente precisa se lembrar também da Operação Lava Jato em outras questões, que muitas outras anulações da Operação Lava Jato vieram não só por essa vaza-jato, mas também porque a mera delação não serve. Isso também tem que se aplicar aqui. Quando o Walter Delgatti Neto, que é alguém que é intimamente interessado com os resultados desta nova investigação, faz uma acusação contra a Carla Zambelli, o fato dele ser investigado já coloca em dúvida as suas afirmações. Ou seja, tão quanto todas as delações premiadas da Operação Lava Jato, que sozinhas incriminaram e foram fundamento de condenação, a simples palavra dele não vale para incriminar a Carla Zambelli. É necessário que haja novas provas que se conjuguem com essa delação e que reforcem, que deem credibilidade ao que ele está falando. Porque a simples afirmação não serve para condenar.
Foi assim na Operação Lava Jato, é assim em qualquer outro processo no nosso ordenamento jurídico assim. e deve ser assim também com a Carla Zambelli. Eu acho que a gente precisa também deixar claro aqui de que ela tem que se defender e, inclusive, invocar esse precedente da própria Operação Lava Jato. Aliás, né, é engraçado que o Nelson trouxe aqui, ele trouxe um ponto muito interessante. Eu não tinha parado para pensar sobre esse enfoque ainda. O cara, com a Vaza Jato, ele beneficiou o Lula. Se ele fez a Vaza Jato e entregou para o Glenn Greenwald essas mensagens para beneficiar o Lula, é grande a possibilidade dele ter inventado essa história do Palácio do Planalto. Se isso não for confirmado por outros meios de prova, eu não poderia levar adiante. Agora, na Lava Jato, com essas provas ilegais, os ministros levaram a Lava Jato para chão. Mas as provas da Lava Jato, que os ministros consideraram ilegais, eles mandaram destruir. Mas isso começou com base em provas ilegais que este hacker providenciou. Não é? Mesmo que tudo que ele esteja dizendo seja verdade, Felipe Monteiro, como é que a gente pode dizer que a nossa justiça ela vai ser justa e só há democracia onde a justiça é justa? Porque a justiça, ela é a função precípua do direito, que é o ingrediente indispensável para qualquer democracia. Se, de um lado, ela sustenta a queda de uma operação com base em provas obtidas ilegalmente, as mantém e, nessa operação que caiu por provas ilegais, ela manda destruir provas, segundo ela, ilegais obtidas pela operação. Ou seja, não tá, é o mesmo caso e dentro dele eu tenho, de fato, 2 pesos e 2 medidas, ou um peso só e 2 medidas, como gosta de dizer o Marcelo Suano. Pavinato, muitas perguntas e poucas respostas, né? Agora, um ponto que eu queria... Assim, ponto que eu queria aqui... Por isso que eu não tô, minha tarde não tá boa. Por isso que não está muito boa, entendeu? Vai melhorar, Pavinato. Discordar do que o Nelson colocou aqui e você ressoou, né? Não foi só prova de delação premiada, não, que está no processo, não. Né? O que motivou a busca e apreensão na casa e no escritório da Carla Zambelli foi que tinha Pix de servidores do gabinete da Carla Zambelli. Não tenho dúvida. Eu não coloquei em dúvida aqui. Eu mesmo falei. Os caras fizeram Pix, eu até comentei aqui antes. Eu falei aqui, sim. O povo é tão inteligente que o assessor faz um Pix, faz transferência bancária. Tem Pix? Não vem falar que eu não falei, não que eu falei. É que assim, o Nelson falou que parecia que tinha só delação premiada do cara imputando crime à Carla Zambelli. Não tinha só delação premiada. O que eu ressoei foi a questão do Bolsonaro. Não teve só delação premiada. O Pix então teve também, o Pix. Não, só para fazer uma parte. Eu preciso fazer um esclarecimento. O Pix mostra que havia uma relação contratual dele com ela. O Pix não mostra que a relação contratual seria destinada a esse tipo de ação. Exato. É isso que o Nelson está falando. Exato, Capês. Aí você vê, por exemplo, né, a mensagem por trás disso, na minha opinião, é o problema que sempre permeou o Brasil, desde antes das eleições eleitorais até pós-eleições, que é a busca por mostrar que poderia ter fraude no processo eleitoral do Brasil, né? Todo mundo sabe, isso é nítido e é claro que a Carla Zambelli pegou esse hacker a tiracolo, andou para cima e para baixo, levou ele para conversar com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, tanto é que Valdemar da Costa Neto assume que recebeu o hacker junto com a Carla Zambelli, né? Ou seja, há muito mais do que meramente delação premiada. Há vários fatos que culminam no Pix que mostra que a Carla Zambelli usava a assessoria desse hacker. Agora, eu concordo que o Nelson colocou aqui, que é muito importante, né? É um absurdo a facilidade que esse hacker teve de entrar num banco público, no sistema público que é o CNJ, né? E modificar e adulterar os dados sobre mandato de prisão e mandato de soltura, né? Isso é um absurdo, é algo assim que não dá para entender, né? Mas o que está por trás, eu volto a repetir aqui, é essa ânsia de mostrar a todo ponto, né? Querer criar artifícios, factoides, para mostrar que houve
violação à urna eletrônica e houve violação às eleições, né? E o hacker, ele disse isso claramente, dizendo que não conseguia invadir os dados do TSE, porque era um sistema fechado, como todo mundo sempre falou, né? E para substituir o fato dele ter sido contratado para prestar um serviço e não conseguir... Foi o seguinte, e não conseguir... Para eu saber se eu consigo invadir, esse foi o que ele disse, tá? Não, mas depoimento. O Bolsonaro... Para eu saber se eu consigo invadir, eu preciso do código-fonte. O e Bolsonaro... quem tem o código-fonte é só o TSE. Eu não consigo entrar no TSE, portanto eu não posso O Bolsonaro falou assim, com o código-fonte você consegue? Ele respondeu, não, porque é um sistema fechado. Não, peraí, está aberto aqui. Mas independente disso, deixa eu fazer uma provocação. Claro. Provoca. Veja só. Ele se notabilizou, não foi para entrar no sistema de nada. Ele se notabilizou por invadir conversas privadas. Então, eu imagino que, tão quanto aquela ideia maluca do Daniel da Silveira de interceptar uma conversa com o ministro, a Carla Zambelli, se estivesse na mesma linha, ia contratar esse cara, claro que ilegalmente, criminosamente, para invadir conversas dos ministros. Há trecho aqui, do relatório, tá? Só para deixar tudo certinho aqui. Eu não quero sair uma linha fora do que está no papel, tá? Encontrou, aspas, disse, né, lá o relatório da Polícia Federal, diz que encontrou o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada, tendo o mesmo lhe perguntado se o declarante, munido do código-fonte, conseguiria invadir a urna eletrônica. Mas isso não foi adiante, pois... É o cara falando, pois o acesso ao código-fonte foi dado pelo TSE apenas na sede do tribunal e o declarante não poderia ir até lá. Fecho aspas. Foi o que eu falei. Tá? Foi o que eu falei. Mas aí, Pavi, posso concluir? Ele falou assim, para ele saber... Mesmo com o código-fonte tem que ter o TSE, que é um fechado. Não, mesmo com o código-fonte, não. Para ter acesso ao código-fonte, ele precisaria ir ao TSE. E para ele ir ao TSE era impossível, por isso ele não sabia se ele conseguiria invadir a urna ou não. Contra o Bolsonaro, se ele conseguia invadir mesmo com o código-fonte. Ele falou, mesmo com o código-fonte eu não consigo invadir porque tem que ir até o TSE. Não, ele não falou mesmo com o código-fonte eu não consigo invadir. Ele falou o código-fonte só tem acesso na sede do TSE. Mas eu não posso ir até lá, então eu não sei. Tá bom, vai, isso aí só tem validade na sede do TSE. Não é. Você, por exemplo, para invadir os dados de um celular, ou se as informações não estiverem na nuvem, não é claro? Não está na nuvem. Você precisa ter o aparelho na mão. Sem o aparelho na mão, você não consegue acessar mensagens de WhatsApp à distância. Exato. Então, assim, para esse código fica no TSE. Ele não consegue fazer esse acesso à distância. O sistema é fechado. O sistema é fechado. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: ele não merece. Exatamente. É isso que eu estou falando. Ele não é digno do TSE. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, qualquer pessoa com código-fonte não consegue entrar no TSE, mesmo no TSE, porque o sistema é fechado. É isso que eu estou falando. Eu concordo. Não, você falou errado. Não. Você falou qualquer pessoa com o código-fonte não consegue entrar no TSE. Não consegue entrar no contrário. Sistema do TSE. A pessoa só consegue o código-fonte no TSE. Faz toda a diferença essa fala. É a fala dele. A pessoa, mesmo com código-fonte, não consegue adulterar o resultado das urnas, não porque foi o sistema do TSE... Foi isso que eu entendi que ele disse. Não foi isso que ele disse, está aqui. Ele disse que ele precisa Ele falou que para ele saber, quando ele precisa ir ao TSE para obter o código-fonte. Quando ele falou para ir ao TSE, ele está falando que o sistema é fechado, ele não consegue entrar na nuvem. Ir pessoalmente mesmo. Ele tem que ir pessoalmente porque o sistema é fechado. Claro, exatamente. Não, isso tem uma margem muito grande, o que ele fala aqui. Então vamos parar de falar. Tem uma margem grande. Porque o que ele dá a entender aqui, que a gente não sabe se ele está falando é verdade ou mentira. Sim. Não, sim. Eu acho que é uma puta... O que ele está falando é o seguinte, se a ele fosse dado o acesso ao código-fonte... Só assim ele poderia dizer se ele conseguiria adulterar o resultado. Ele não conseguiria adulterar o resultado. Não, mas ele não disse que não. Ele disse que ele não conseguiria o código. Está nas entrelinhas para mim, Pavinato. Tá? Aí que está a diferença. Não, então, eu não posso ler entrelinha. Eu tenho que ler o que ele falou. Quando ele fala que tem que ir até o TSE, ele está falando que o sistema é fechado. Eu acho que não dá, ele não consegue acessar pela nuvem. Isso que ele está falando. Eu não consigo acessar pela nuvem. Não, o que eu quero entender é o que ele falou. Não, Felipe, mas isso não... Tá, você disse isso, eu concordo. Mas daí qual é a conclusão que você extrai disso? Isso que eu não entendi. Do quê? Você está falando, o sistema é fechado, tem que ir até lá. Eu concordo disso, eu concordo com isso. Isso aí é periférico que está discutindo aqui, que foi eu que coloquei essa discussão.
Concordo. Eu falei o seguinte, a Carla Zambelli levou esse cara tiracolo para falar com o presidente do PL, para falar com o Bolsonaro, ao que consta. Sim. Né? E, ou seja, tem várias provas, além da questão da delação premiada dele, que apontam que tem uma relação direta da Carla Zambelli com esse hacker. Então, né? é aí, exatamente. Tem. Dele com a Carla Zambelli. Mas é isso que eu queria falar. Tem. Dele com a Carla Zambelli. Tem a relação. Ou seja, tem a relação. Dele com o Bolsonaro. Não, tem a relação. Tem a relação. Não, claro que não. Ele recebeu o pagamento? Recebeu o pagamento. Ele esteve com a Carla Zambelli? Esteve com a Carla Zambelli. Para quê? Ele teve com o presidente do PL? É simplesmente Pra quê? você pode verificar pelo GPS do veículo, pelas câmeras de televisão que existem as câmeras de imagem. Peraí, uma informação importante. Para que é fácil? Uma informação importante. O que é? São 14 horas e 33 minutos. Muito bem. Então aí, o Nelsinho... Não pode falar em cima da hora, Capês. A determinação da emissora é que a rádio ela marca a saída. Repita. Que são 3 veículos. É internet, é televisão, é plataforma e é rádio. E rádio ainda tem várias estações. Então, assim, a hora que fala a hora é para marcar direito entre um e outro. Coisa entendeu? Fantástica. É, isso aí. Então são 14h34, Exatamente, isso? 14h34. Repita. Não, agora 14. Agora já falei 10 vezes. Agora sim, então o Felipe, o que nós estamos dizendo é o seguinte: os encontros são fáceis de serem provados. Até a duração dos encontros podem ser provados facilmente. Por um hacker. Ele Agora, não tem pelo poder público, eu já não sei. O poder público... Não, você pode provar... Já não sei. Você pode rastrear e provar que houve os encontros. Você pode provar que havia uma relação da Carla Zambelli com ele. O que eu estou dizendo é o seguinte, para você provar o conteúdo destas conversas, é necessário uma prova pericial. Você contrata o hacker para fazer pão de forma para você? Não, mas peraí, Felipe, peraí. Para fazer Não, pão de queijo pra tô você? falando da Zambelli. Você contrata o hacker para quê? Para fazer pão de queijo. Eu acho Para a Zambelli para fazer um risoto, para fazer massa. Eu não estou defendendo. Contrata o hacker para invadir o sistema. Mas você está falando de Não tem indícios. outra justificativa. Você está falando de indícios. Eu estou falando de prova plena. Ninguém está defendendo a Carla Zambelli aqui. Nós estamos pedindo o seguinte, nós estamos fazendo uma análise descritiva da investigação, como ela pode avançar, aonde ela pode chegar. É óbvio que nesse momento parece claro que você está dizendo, eu concordo plenamente, os indícios apontam todos nessa direção. Todos nessa direção. Por que ela contrataria ainda que tenha sido um ato de absoluta imbecilidade, por que ela traria um hacker para junto de si, com que objetivo? Principalmente quando ela está questionando a validade das urnas eletrônicas. O que eu estou dizendo é que, tecnicamente, com o bom direito, é importante você acompanhar o que ele está falando com outras comprovações. Porque já ensinava, meu amigo, Nicola Framarino dei Malatesta, que dizia o seguinte, a mentira mais difícil de ser derrubada pelo mentiroso é aquela que combina aspectos verídicos e comprováveis perifericamente, e ele mente em determinados chamava dor de cabeça. Bonito. Nicola Framarino dei Malatesta. Bonito, Capês. Da dor de cabeça, era o sobrenome dele mesmo? Dei Malatesta. Dei Malatesta. Da dor de cabeça. Olha que coisa, né? O nome não nega. Sabe uma coisa que eu acho interessante ouvindo vocês falar? A gente está falando aqui dessa investigação da Carla, mas eu fui conferir aqui a Carla em 2022. Cuidado que quem confere o ferro, confere o será ferido. É o rei do trocadilho. Não dá, né? Bom, você foi conferir? Eu fui conferir a votação da Carla Zambelli. E em 2022 ela teve 4 vezes mais voto que em 2018, com aquele episódio da arma e tudo. Então, no outro dia foi a eleição, ela teve 4 vezes mais votos, foi a terceira deputada federal com maior quantidade de votos do país. Verdade. E aí, isso entra muito no que tu estava falando, né? Quem são as pessoas que votam na Carla Zambelli, né? A gente tem uma máxima na ciência política de que se a gente for lembrar antes, a Carla Zambelli ela foi membro da bancada feminina no Congresso Nacional e ela foi líder daquele movimento nas ruas, né? E antes ela era do Fêmen. Ela caçara o Inter, elas pegavam, elas vomitavam na bandeira do Brasil, na Paulista. Ela era do Fêmen. Era do Fêmen, aquele movimento de extrema esquerda. Só que tem radicalzaço. Deise, é verdade, abortista. Tem uma Carla Zambelli? Carla Zambelli, ela é a Sarah Winter. Sim. Depois ela repaginou no Vem Pra Rua. Exatamente, era isso que eu ia falar. Depois ela repaginou no Vem Pra Rua e aí depois... Mas eu tenho uma opinião sobre essa votação expressiva dela, porque o ato dela com a arma na véspera, eu acredito que tenha somado... mas isso ela... Segundo turno. Segundo turno. No primeiro turno ela já estava eleita. Já tinha sido a votação.
temos imagens, ó ela aí, ó. A Carla Zambelli aí, ó, no Fêmen. Ela ficava, ela se, não sei se pessoas podem acho que fazer um xixi em cartaz na Avenida Paulista. Não, mas mudar... Mudar, pode mudar. Tão radicalmente Mas assim? você sabe que a psiquiatria de extremismo, que fala de fanatismo, a literatura específica do fanatismo em psiquiatria, fala que o fanático, ele muda de um extremo para outro fácil. Mas ele não vai para a mediania. Ele muda de extremos de maneira fácil. É verdade. As pessoas mudam, o Felipe tá endireitando, tá cada vez tá vindo cada vez mais para direita. Eu tô achando, hoje eu já concordei com o Felipe, apesar que concordei num ponto técnico. Agora, coisa importante, acho que quem está nos acompanhando... ninguém quer saber. Você falou aqui várias vezes... Essa é a verdade. Só para fazer um parênteses, você fala todo... Nachon. E as pessoas não entendem o que quer dizer isso. Você está parafraseando a personagem interpretada por Aracy Balabani, Dona Armênia, em Rainha da Sucata. Rainha da Sucata, em 1990. Tá um video show isso aqui. E o prédio era o prédio onde fica a atual sede do Tribunal Regional Federal na Paulista. Quero dizer, onde se suicidou Laurinha Figueiredo, a personagem de Glória Menezes. Perfeitamente. Isso é importante também porque há momentos de descontração. Tem muitos fãs que são motoristas de táxi que ficam com o rádio ligado. Eles querem também essa informação adicional para passar para o passageiro. É importante. Um abraço a todos os ele vai sentar, trabalhadores Rainha da Sucata, de táxi que nos ouvem aqui. Então, Dona Armênia, grande Aracy Balabani, com 83 anos. O pessoal não sabe nem que a Angélica cantava. Está com 83 anos e estreou também Locomotivas, era a mãe da Lucélia Santos. O Capês é um noveleiro de primeira. Tá um vídeo show isso aqui hoje. Mas eu queria falar uma coisa, Pavi. O Capês já deixou claro aqui, e eu concordo inteiramente. Tem prova do encontro, tem prova de que teve contratação em razão do Pix. A questão é se o cara é um hacker contumaz, ele tem isso por profissão. Se você pegar o histórico dele desde 2017, ele já vem praticando crimes de invasão de sistemas. É um contumaz. Exato. Significa que pode ser que ele não tenha só essa encomenda, não tivesse só essa encomenda da Carla Zambelli e que a invasão no CNJ tivesse sido encomendada de outras pessoas. Essa é a questão. Não necessariamente o fato dela se encontrar, fazer uma contratação, significa que ela tenha contratado exatamente entrar no sistema e modificar o mandado de prisão aquela coisa, ou não. Você tem um criminoso contumaz, você faz um depósito para você encomendou o quê? Pode ser algo que não tenha sido de fato efetivado. Trocar a lâmpada de casa não foi. Eu não quero fazer... Mas não necessariamente... Eu não quero fazer juízos assim. Crime, então, dar manutenção no ar-condicionado. Então nós podemos presumir, Pavi, mas não podemos provar. Outra coisa que é importante saber, ele efetivamente ingressou e efetivamente alterou. Essa é uma prova técnica importante. Claro. Se ele efetivamente não ingressou, ele pode falar o que ele quiser. Mas ele alterou. Já começa. Ele alterou. Se ele efetivamente alterou. Ele alterou. Então é preciso. Isso é uma prova pericial técnica. Não, mas tinha mandado de prisão contra o... Porque também não vai pedir para ele passar recibo. Eu não tenho essa informação. A nota fiscal com descrição. Eu não tenho informação, eu só vi pela mídia que ele efetivamente entrou e conseguiu transformar um mandado de prisão em alvará de soltura. Isso, eu tenho dúvidas que ele tenha conseguido fazer isso tecnicamente. O que existe aqui é um diálogo. É possível fraudar ou não é possível fraudar? Olha, é possível fraudar por isso. Então eu vou ter argumentos para fazer a minha crítica, o meu discurso político. Agora, daí a dizer se é possível fraudar, tente fraudar, essa prova a mais, ela necessita de uma comprovação. Porque você não pode dizer, parece que é, onde a fumaça a fogo. Nós temos que separar. Nós temos que separar aqui Bolsonaro e Carla Zambelli. Tem que separar, tem que ser separado. Nós não podemos viver na república do achismo. Não, mas cada um acha o que é e faz aquilo que acha. Capês, isso é dado. A questão é tão absurda, né? É tão brincadeira de quinta série que ele invadiu o sistema do CNJ e colocou o mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.